e os dois devem se respeitar. Olá, meus irmãos, amigos e amigas, tudo bom com vocês? Espero que sim. A palavra de hoje, 1 Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler o 7 inteiro, ok? Enquanto eu vou lendo, pega a sua Bíblia, lê comigo, vem me acompanhar. A minha versão é a versão LTH, nova tradução para a linguagem de hoje. Acompanha aí comigo se você tem essa Bíblia. Se você não tem, eu peço para você escute, porque pode ser que complique um pouco eu lendo e você lendo a sua, pode dar um pouco de divergência e você se perder. Mas presta atenção. Depois que eu ler todo esse capítulo, acho que não precisa mais de explicação. Pega aí, escuta aí. Conselhos sobre o casamento. Olha o que Pedro diz sobre o casamento, o relacionamento. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir com o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Uma pausa aqui. Pegaram aí? Quando você se casa, o esposo, a esposa, se tornam um corpo só. Um corpo em Cristo. E os dois devem se respeitar. Os dois devem honrar um ao outro. Um cuidando do outro. Com respeito, com amor. Já que é para isso que vocês se casaram, né? Quando vocês se amavam tanto lá no começo, esse amor, essa chama deve se acender a todo momento. Eu sei que quanto mais o tempo passa, essa chama vai se apagando. Mas não deixe se apagar. Não deixe esse fruto apodrecer e os dois vierem a se separar, porque isso é muito triste. Vamos seguir aqui. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois deve voltar a ter relações, a fim de que não caírem nas tentações do Satanás por não poderem se dominar. É muito o que acontece. Tanto para o homem quanto para a mulher, mas acho que é mais para o homem. Quando o casal não está tendo mais relações, não está se amando mais, eles procuram fora. Procuram o que faltam fora. E é aí que entra o pecado. É aí que o diabo adora. Ter relações fora do casamento. Isso é um pecado. É um pecado muito, muito, muito pesado. Eu sei que não existe pecadinho e pecadão, mas relações fora do casamento, você abre uma brecha enorme. Você abre uma brecha enorme para o diabo entrar e fazer o que quer na sua vida. A sua vida vira um rebuliço até chegar ao fim do seu relacionamento e você ficar, olha, eu não desejo isso para ninguém. Vamos voltando aqui. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom, o outro aquele. Pedro fala aqui porque Pedro não se casou. Pedro se dedicou totalmente ao evangelho, a levar o evangelho a todas as pessoas. Por isso que ele diz que ele gostaria que todos fossem como ele, mas as pessoas têm que se casar, têm que ter o relacionamento, né? Foi para isso que Deus fez o homem e a mulher. Olha, ele dá também dicas aos solteiros aqui, ó. Ao solteiro e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar como eu, Paulo. Mas se vocês não poderem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já estão casados,
tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor. Olha o mandamento. É o mandamento do Senhor Jesus. Não é Paulo que está escrevendo. É Jesus que deu esse mandamento. Então segue ele aí. Que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Pegou aí? Eu sei que é difícil, às vezes tem muitas brigas no relacionamento. Traição. Por isso que não... Olha, feche a porta das brechas. Um casal que se ama, um casal que se une, e um casal que está em Cristo, dificilmente, eu acho que a chance é 0% da pessoa procurar lá fora outro homem ou outra mulher. A pessoa que tem temor a Deus e ama a sua casa, a sua família. Voltando, aos outros digo o mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. Aconteceu comigo, irmãos. Minha esposa era cristã, eu era ateu, e nossa, minha esposa sofreu demais comigo. Minha esposa sofreu demais, porque ela queria ir para a igreja e eu não deixava. Ela escutava um louvor, eu tirava. Eu escondia as Bíblias dela. Mas ela foi perseverante, ela não se separou. Ela perseverou ali no casamento, orando, jejuando, até que Jesus escutou as orações dela e tocou em mim, e eu fui inundado por esse amor de Jesus, e hoje eu sou cristão, graças a Deus. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã, por estar unida com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenciam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viver em paz. Tem essa. Minha esposa perseverou. Ela não deixou que o inimigo me levasse e ela se separasse de mim. Tem casos extremos de pessoas que são violentadas, apanham. Nesses casos, a Bíblia diz que é melhor se separar, para não acontecer algo pior. Tem vez que, no extremo, não tem como viver junto, né? Nós vemos casos casos que continuam com agressão dentro de casa. Por quê? Porque devem ter as brechas abertas, né? Eles abriram as brechas. Porque um casal, como eu disse, um casal que se une, tem temor a Deus, não deixa as brechas entrar. Mas infelizmente, o mal no mundo acaba sendo mais atraente, as pessoas ficam iludidas pelo mundo e acabam caindo em tentação. Aí começam as brigas em casa, aí começam as violências domésticas, homem batendo em mulher, que é o mais comum, né? E nesses casos, a Bíblia diz, melhor separar. Não dá para ficar assim. Que a mulher viva uma vida feliz, que o homem viva uma vida feliz com quem o merece e com quem merece. Mas peça para Deus dar a direção para vocês. Não façam nada sem pedir a direção de Cristo. Voltando, esposa cristã, como é que você pode ter certeza que não vai salvar o seu marido? Olha isso aqui, irmãos, olha isso aqui. E você, marido cristão, como é que você pode ter certeza que não vai salvar a sua esposa? Olha, meus olhos encheram d'água porque eu não tinha lido ainda essa passagem. Ou se eu li, eu passei por ela e nem prestei atenção nisso. Antes de se divorciar, a Bíblia diz, como é que você tem certeza que o seu marido, que sua esposa não pode se salvar? Claro que pode. Pode se salvar sim. Para Deus nada é impossível. Tenha fé, perseverança.
Mas tem casos, como a gente já falou, de violência. A gente vê, já tem vários casos de homens que matam a sua esposa, matam os filhos, esposa que mata o marido. Então, nesse caso, é melhor nem ficar junto. Mas se você tem uma vida tranquila, uma briguinha aqui, uma briguinha ali. Ah, eu não gosto do jeito que meu marido faz, eu não gosto do jeito que a minha esposa faz, do jeito que ela me trata. Ah, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. Vocês têm que sentar, conversar. Os dois têm que ficar unidos em Cristo. Se o seu marido não é cristão, esposa, ore por ele. Persevere por ele. Se a sua esposa não é cristã, marido, ore por ele, por ela. Persevere por ela. Busque a Cristo. Eu tenho certeza que assim como Deus mudou a minha vida, que olha, vou falar para vocês, viu? Eu era um ateu chato. Eu era um perseguidor de cristão. Eu entrava em sites de cristãos, de evangélicos e ficava xingando, ficava mandando coisas obscenas. Eu era o próprio, olha, eu era o desviado. Mas Deus teve misericórdia e escutou as orações da minha esposa. E assim eu me salvei. Graças ao bom Deus, ao amor dele. E ele pode fazer isso na sua vida também. Esposo, esposa. Não se divorcie. Segue firme. Às vezes as pessoas se divorciam por cada besteira, por coisinhas pequenas, que vão se tornando coisas grandes e quando viu já pronto. Isso quem sofre é o homem, a mulher. E quando tem filho, então os filhos sofrem mais ainda. Então vamos perseverar, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixa o seu joinha aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.